Quem foi João? O discípulo amado. O apóstolo João é o autor de 5 livros do Novo Testamento, o Evangelho de João, as 3 epístolas curtas que também levam seu nome e o livro do Apocalipse. João fazia parte do círculo interno de Jesus, e junto com Pedro e Tiago, João teve o privilégio de testemunhar a conversa de Jesus com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Sua importância nos 12 discípulos cresceu à medida que ele amadureceu e, após a crucificação, ele se tornou um pilar na igreja de Jerusalém, ministrado com Pedro, e finalmente foi exilado para a ilha de Patmos pelos romanos, onde recebeu de Deus as visões majestosas que compõem o livro do Apocalipse. Não devemos confundir João com João Batista. O apóstolo João é irmão de Tiago, outro dos 12 discípulos de Jesus. Juntos eles foram chamados por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão, e aí encontramos a chave da personalidade de João. Ambos os irmãos eram caracterizados pelo zelo, paixão e ambição. Em seus primeiros dias com Jesus, às vezes João agia precipitadamente, imprudentemente, impetuosamente e agressivamente. Nós o vemos em Marcos 9 proibindo um homem de expulsar demônios em nome de Jesus porque ele não fazia parte dos 12 discípulos e então Jesus gentilmente o repreendeu, dizendo que ninguém poderia expulsar demônios em nome de Jesus e então se virar e falar mal dele. Em Lucas 9, vemos os irmãos querendo invocar fogo do céu para destruir os samaritanos que se recusaram a receber Jesus. Mais uma vez, Jesus teve que repreendê-los por sua intolerância e falta de amor genuíno pelos perdidos. O zelo de João por Jesus também foi influenciado por sua ambição natural, como pode ser visto em seu pedido por meio de sua mãe para que ele e seu irmão se sentassem à direita e à esquerda de Jesus no reino, um incidente que causou um rompimento temporário entre os irmãos e os outros discípulos. Apesar dessas expressões juvenis de paixão mal direcionada, João envelheceu bem. Ele começou a entender a necessidade de humildade daqueles que desejavam ser grandes. O Evangelho de João é o único que registra Jesus lavando os pés dos discípulos. O simples ato de servidão de Jesus deve ter causado um grande impacto em João. No momento da crucificação, Jesus tinha confiança suficiente no jovem para entregar-lhe os cuidados de sua mãe, uma tarefa que João levou muito a sério. Daquele dia em diante, João cuidou dela como se fosse sua própria mãe. O pedido precipitado de João por uma honra especial no reino deu lugar a uma compaixão e humildade que caracterizaria seu ministério mais tarde. Embora tenha permanecido corajoso e ousado, sua ambição foi contrabalançada pela humildade que aprendeu aos pés de Jesus. Essa disposição de servir aos outros e sofrer pelo bem do Evangelho deve ter permitido que ele suportasse sua prisão final em Patmos, onde, de acordo com fontes históricas confiáveis, ele vivia em uma caverna, separado daqueles que amava e foi tratado com crueldade e censura. Na abertura do livro do Apocalipse, que recebeu do Espírito Santo durante esse tempo, ele se referiu a si mesmo como seu irmão e companheiro no sofrimento e no reino e na paciência que temos em Jesus. Ele aprendeu a olhar além de seus sofrimentos terrenos para a glória celestial que aguarda todos os que suportam pacientemente. João era apaixonadamente dedicado à proclamação da verdade. Ninguém nas Escrituras, exceto o Senhor Jesus, tinha mais a dizer sobre o conceito de verdade. Sua alegria era proclamar a verdade aos outros e depois observá-los andar nela. Sua mais forte condenação foi para aqueles que perverteram a verdade e desviaram outros do caminho, especialmente aos que afirmavam ser crentes. Sua paixão pela verdade alimentou sua preocupação com as ovelhas que poderiam ser enganadas por falsos mestres, e suas advertências sobre elas tomam muito de João. Ele não teve escrúpulos em identificar como falsos profetas e anticristos aqueles que tentavam perverter a verdade, até mesmo proclamando que eram de natureza demoníaca. Ao mesmo tempo, João também é chamado de apóstolo do amor. Em seu próprio evangelho, ele se refere a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. Ele é retratado como aquele que se encostou no peito de Jesus na última ceia. Sua breve segunda epístola está repleta de expressões de seu profundo amor por aqueles que estão sob seus cuidados. Ele dirige sua primeira epístola a um grupo de crentes a quem eu amo na verdade e os exorta a amar uns aos outros andando em obediência aos mandamentos de Jesus. A vida de João serve para nos lembrar de várias lições que podemos aplicar à nossa própria vida. Primeiro, o zelo pela verdade deve sempre ser equilibrado pelo amor às pessoas. Sem ele, o zelo pode se transformar em severidade e julgamento. Por outro lado, o amor abundante que não tem a capacidade de discernir a verdade do erro pode se tornar um grande sentimentalismo. Como João aprendeu a amadurecer,
Se falarmos a verdade em amor, nós, e aqueles a quem tocamos, em todas as coisas cresceremos naquele que é a cabeça, isto é, Cristo. Em segundo lugar, confiança e ousadia, não temperadas por compaixão e graça, podem rapidamente se transformar em orgulho e presunção. A confiança é uma virtude maravilhosa, mas sem humildade, pode se transformar em autoconfiança, o que pode levar à ostentação e a uma atitude de exclusividade. Quando isso acontece, nosso testemunho da graça de Deus fica manchado e os outros veem em nós exatamente o tipo de pessoa que não desejam ser. Como João, se quisermos ser testemunhas eficazes de Cristo, nosso comportamento deve refletir uma paixão pela verdade, compaixão pelas pessoas e um desejo constante de servir e representar nosso Senhor refletindo sua humildade e graça. Se você acompanha nosso ministério, deixe o seu like e se inscreva no canal. É totalmente grátis. Compartilhe para que os outros possam ouvir a palavra de Deus. Gostaria de estudar conosco? Saiba mais aqui abaixo na descrição do vídeo. Fique bem, graça e paz.